Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal, a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o like também. Você que é católico, deixa o like, deixa o legalzinho, porque o canal Espiritualidade Católica é um canal feito de católicos Para católicos. para católicos, exatamente. Hoje o nosso vídeo é um pouco diferente, é isso? Isso. Vamos fazer, nós prometemos nos comentários de um dos vídeos nossos aqui que iríamos fazer um vídeo para tirar algumas dúvidas de vocês, dos nossos inscritos, dos membros do nosso canal. E hoje não vamos fazer isso sempre, tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui, correto? Correto. Não vamos fazer isso sempre, mas hoje vamos tirar a dúvida de um irmão aqui que colocou duas perguntas pra gente, que a gente achou interessante. Exato. A pergunta foi bem interessante. Muito valiosa a pergunta. Muito valiosa. Agradece pela pergunta também, né? Agradecemos, E sim. pode ser dúvida de outras pessoas que podem ser sanadas agora. Isso aí. Exato. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar em algum dos vídeos, nos comentários nossos, que sempre, uma vez ou outra, acho que uma vez por mês a gente pode fazer isso, né? Uma vez sempre por quando mês. der, a gente vai estar respondendo. Exato. Tranquilamente, sem agonia. Correto. Tranquilo. Você vai atender bem. E aí a gente vai respondendo, vai fazendo um vídeo um pouco mais rápido para estar respondendo a cada um de vocês. Mas de modo geral a gente faz a resposta mesmo lá no comentário. Alguns que é necessário fazer um vídeo para responder, como é o caso desse aqui. Vamos lá. Esse aqui, esse irmão colocou, foi lá no primeiro vídeo. Antes de você começar, André, pode falar o nome dele por gentileza, que não tem problema não. Que ele vai saber que é pra ele realmente, entendeu? Tá. Vai falar, não tem problema não. É arroba Tony com Y Santos 136. Pronto. Tony Santos. Tony Santos, né? É, Tony Santos. Então, Tony, nós vamos estar aqui destrinchando, né, como a gente fala, essa resposta aqui para a sua pergunta, tá bom? E essa resposta é para você, mas com certeza vai servir para outras pessoas também. Isso aí. Essa pergunta ele fez no primeiro vídeo daquela série de 3 que nós fizemos alguns dias atrás, quando tá falando sobre a história da igreja, o início da igreja católica, o seu fundamento, o fundamento da igreja, desde o Gênesis até o Apocalipse, onde a gente pegou como base para a nossa fala o Catecismo da Igreja Católica, a Bíblia, a Palavra de Deus e a tradição. Ou seja, o tripé, aquilo que sustenta, aquilo que conduz, que norteia a fé da Igreja Católica. E nunca, em hipótese nenhuma, devemos fugir disso. Correto. Não é isso? Correto. Isso aí. Tudo que nós falamos aqui é baseado nesse tripé. Algumas coisas é natural. Por exemplo, vamos lá, vamos responder essa pergunta aqui e a gente já vai comentando. Ele colocou aqui, Leonardo. Boa noite, irmão. Duas coisas. Você falou e eu gostaria que você desse a referência na Bíblia para eu entender. Você falou que precisamos ir à missa para receber o perdão dos nossos pecados. Essa foi a primeira coisa. O segundo é que você falou que não ir à missa aos domingos é pecado mortal. Eu gostaria que o irmão me passasse a passagem bíblica, eu digo porque há algum desacerto aqui na escrita, para eu entender abreviações. Aí eu sou um pouco ruim de abreviação, mas me passassem a passagem bíblica para eu entender. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Vamos lá, a pergunta do Tony Santos. Duas perguntas em uma. Primeiro, ele pediu uma citação bíblica para entender por que nós falamos que ir à missa, precisamos ir à missa para receber o perdão dos nossos pecados. Eu vou iniciar e a Leonardo vai complementar sobre essa pergunta. Eu inicio respondendo para ele que a fé católica ela não está baseada, está norteada pelo tripé que eu acabei de falar aqui, nós falamos lá naquele mesmo vídeo. O tripé da igreja que eu acabei de dizer. O Catecismo da Igreja Católica, a Palavra de Deus e a Santa
tradição. Beleza. Tem coisa que tudo que está aqui no catecismo da Igreja Católica está aqui, né? E a tradição tem toda essa base também. Logo, essa pergunta que você fez, eu acredito, é algo meu. Eu acredito que Leonardo também deve ter esse mesmo pensamento. Que há uma certa, não vou dizer um segmento, mas há uma certa mentalidade protestante por trás. Acredito nisso também. E aí eu falo com caridade para esse irmão Tony Santos, que há uma certa mentalidade protestante por trás. Se você não percebeu, tente se observar, né? Porque no mínimo uma mentalidade protestante, ou no máximo, eu não sei, talvez você seja protestante, mas que está estudando a fé católica, correto? Correto. E se há uma mentalidade protestante, os protestantes, eles só acreditam na Bíblia. Só acreditam na Bíblia. Porém, nós, católicos, temos a Bíblia, temos o catecismo e temos a tradição. Porque precisamos ir à missa para receber o perdão dos nossos pecados. Precisamos ir à missa, sim, para receber o perdão dos nossos pecados. Porém, assim, naquele vídeo, que foi o que eu falei, né? Foi o que nós falamos. Nós dizemos que na missa que a segunda pergunta você fala sobre o pecado mortal, mas nós falamos lá que na missa tem o ato penitencial, que é um momento da missa. O ato penitencial, que é o momento penitencial, o momento onde você pede perdão a Deus pelos seus pecados cometidos durante a semana, da sua última missa até aquela. E durante aquele momento, dentro da Santa Missa, você lembrando do seu pecado, eu pequei porque eu menti para Leonardo, eu, enfim, cometi algum pecado venial. E eu deixei muito claro lá, que o ato penitencial, ele limpa, absolve pecados veniais, não pecado mortal. E limpando o pecado venial, acontece a absolvição na hora da missa. Então, precisamos sim ir à missa. A resposta é: precisamos sim ir à missa para receber o perdão dos nossos pecados veniais. Tá? Isso é que nós falamos lá. Olá, irmão. Tiago, Tony, né? Tony Santos. Tony Santos, mais uma vez em nome de André, agradeço pela sua pergunta. É muito válida. Foi muito válida a pergunta, por isso que a gente separou ela para estar respondendo, certo? Aqui nesse vídeo. Irmão, é o seguinte. O que é a missa? O que é a celebração da Santa Missa? É o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o maior ato que houve na humanidade de amor por mim e por você, para perdão dos nossos pecados. Certo? E para nos dar vida nova em Cristo. Então é por isso que meu irmão André, ele falou que na Santa Missa perdoa os pecados veniais, ou seja, o pecado comum do dia a dia, para deixar mais claro aqui ainda do que ele já deixou. Certo? Então sim, na celebração da Santa Missa é o momento, né, de você pedir perdão a Deus também pelos pecados veniais, ou seja, do dia a dia, para assim poder participar de uma forma excelente da Santa Missa. Certo? Citação bíblica. Olha, como o meu irmão que falou, se você está procurando na Bíblia assim, pecado se perdoa na missa. Essa frase, isso, como o André acabou de falar aqui agora, essa frase você não vai achar. Porque a Bíblia não é assim. A Bíblia tem que saber interpretar, ela não é assim, entendeu? Fulano fez isso e aquilo. Beltrano fez isso e aquilo. Entendeu? Então, o próprio apóstolo João, o evangelista João, ele fala que nem tudo está escrito na Bíblia. Por isso que os apóstolos começaram a sua missão em alta voz, de viva voz. Porque não tinha como estar um papel escrito, toda a conduta de cada um ali naquele papel. Mas antes da Bíblia veio a
Sagrada Tradição, que eu ia falar que agora também. Né? Então, baseado na Sagrada Tradição, né? Que foi coisas que os apóstolos aprenderam de quem, André? Nada mais, nada menos do que? Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles vinham passando para as pessoas, não com papel na mão. Eu estou falando isso com todo respeito e toda caridade, para você entender mesmo, certo? Mas era de viva voz. Depois que a Bíblia entrou em cena, com a palavra de Deus, sim, inspirada pelo Espírito Santo, e temos sim que tê-la como base de fé, sim. Mas para o cristianismo ser completo, é Bíblia, como nosso irmão acabou de falar, Bíblia, tradição e Santo Magistério, que é a igreja criada pelo nosso Jesus Cristo. Certo? Então, se você é protestante, né, ou está estudando sobre, como o André falou, ou está estudando sobre a igreja católica, né, essa questão de estar tudo ali, né, manuscrito ali, é mentalidade protestante. Então aí, acho que ele não, né, ainda não vai ter um entendimento completo do que a gente quer dizer. Não, com certeza. Porém, se houver, não. A celebração da Santa Missa, né, no ato penitencial, que é mais específico ainda, né, claro que a celebração toda nos eleva até Deus, nosso coração. Porém, tem uma parte da celebração da Santa Missa que chama-se ato penitencial, que aí é de católico para católico. Se você não entender, é porque você não é católico. Entendeu? Então, o ato penitencial é o momento que nós nos inclinamos, colocamos o nosso coração diante do altar, falamos, Senhor, perdão por todas essas falhas. Perdão por isso, Senhor, que eu fiz com fulano, com ciclano. Perdão pelaquela exaltação, perdão pelaquela irritação, perdão por ter feito aquilo, isso e aquilo. E Deus, com sua infinita misericórdia, com certeza, com o arrependimento sincero do seu coração, vai estar te perdoando. E você vai estar apto a participar da Santa Missa e comunhão. Entendeu? Mas isso vou voltar a falar, pecados veniais. Agora o André vai dar prosseguimento aqui para a sua segunda pergunta, mas espero de coração que você tenha entendido a nossa explicação para você, que a missa sim apaga todos os pecados veniais mediante arrependimento de coração. Não adianta bem ir para a missa por ir, né? Isso aí a gente já está falando já, eu acho que não precisa nem falar mais aqui. Né? É o arrependimento de coração. Porque outro tipo de pecado, ou seja, como é que a gente falou aquele dia, não tem nem pecadinho nem pecadão, né? Veniais e mortais segundo a conduta da igreja católica. Sim. Certo? Então, os pecados mortais, mediante arrependimento, é perdoado no sacramento da confissão. Porém, mas a gente vai chegar lá ainda, tá bom? Só para você entender mais a nossa explicação. É isso aí. E durante a missa ou dentro da missa, nós vamos para a missa para quê? Para que nós vamos para a missa? Nós vamos para a missa, primeiro, é uma reunião com os nossos irmãos, ou seja, para a gente compartilhar com o nosso, e nos encontrar com os nossos irmãos, mas a centralidade é a Eucaristia. Nós vamos para a missa para nos alimentar de Jesus. Para o santo sacrifício, né? E tudo durante... Tanto que a comunhão é no final da missa, praticamente. Depois da comunhão é a bênção final. E aí a missa vai começar. Com certeza. A missa ainda vai começar. Ainda vai começar depois da comunhão. Mas nós vamos para a Eucaristia. E a missa toda nos prepara... A celebração desde o início, desde quando você chega na igreja, vai nos preparando para o banquete eucarístico. Aí ele pode estar perguntando aqui agora, mas você falou que a Eucaristia é o final. Como é que o final é o começo? É por quê? Já Leonardo fala sobre isso, mas porque tudo vai nos preparando para a Eucaristia. Ou melhor, por que o ato penitencial? Porque o ato penitencial nos prepara para receber Jesus na Eucaristia. E por quê? Vamos lá. Porque a gente não pode receber Jesus se o nosso coração tiver uma impureza. O que é que deixa o nosso coração impuro? O pecado. Pecado. Se eu estou... ou Leonardo, ou você está em pecado mortal, você não pode receber
Jesus na Eucaristia. A não ser que você se arrependa, procure um padre, se confesse os seus pecados, e aí sim você recebe a absolvição do seu pecado e você vai participar da ceia eucarística. Mas se estiver em pecado mortal, você não pode. Você pode participar da missa, mas não pode participar do banquete eucarístico. Se você estiver em dias com os pecados mortais, não há pecado mortal que lhe impeça de receber Jesus na Eucaristia, mas você se confessou no sábado à noite, e aí você vai, vou aproximar mais ainda. Você se confessou no domingo meio-dia, e a missa é domingo 18 horas. E você chegou na igreja às 18 horas. De meio-dia às 18 horas você não cometeu nenhum pecado mortal. Você não foi contra os 10 mandamentos. Mas você cometeu o pecado venial. Você cometeu o pecado venial. Dá um exemplo. Você mentiu ou você, sei lá, um exemplo de pecado venial bem banal, bem tranquilo. Se irritou com sua esposa, pronto, porque ela falou uma besteira com você e dava para relevar, você foi, ofendeu tanto a você quanto ela. Pronto, foi duro com sua esposa ou com seu filho, passou do limite, chegou ao ponto, ou seu esposo, e passou ao ponto Tá. E aí antes de ir para a missa, você pode até ter pedido perdão. Olha só, eu pequei, desculpa, eu errei, não deveria ter feito isso. Tá, beleza. Mas mesmo assim, na hora da missa, você tem que pedir perdão a Deus. Lógico. Porque de meio-dia até as 18 horas, você pecou. E não foi somente isso. Vamos dizer que você, no caminho, você que é jovem, vamos dizer que você seja jovem. Adulto também, né? Homem, mulher. Mais um exemplo, no caminho você teve uma visão que você não pode ver, né? Você olhou para, no domingo principalmente, pelo menos aqui na minha cidade, você viu algo que você não queria ver, ou enfim, manchou um pouco a tua visão. Eu digo porque São Domingos Sávio, já falei sobre ele aqui, e já a gente continua, mas só abrir esse parêntese. Na história dele, né, de santidade, diz assim, que ele ia o caminho de casa até a escola de cabeça baixa. E ele não conhecia o ambiente, ele não sabia como é que era, se tinha um mercado, se tinha uma praça, se tinha uma menina com cachorrinho, porque ele ia de cabeça baixa justamente para não manchar os seus olhos. Outro dia, Padre Paulo Ricardo, ele falando que ele parou no sinal, ele dirigindo, parou no sinal, quando ele olhou para o lado, ele teve uma visão. Ele viu uma mulher vestida indevidamente. Ele olhou para aquilo, imediatamente ele desviou o olhar. Mas e eu e você? E você, Tony Santos? E você, Leonardo? A gente desvia o nosso olhar também. Mas e se não desviar o nosso olhar? Você que é mulher, vê o homem, o que é que chama de mulher? Deve ser homem, né? Musculoso, ou sem camisa, ou sei lá, alguma coisa que vai mexer com você, com sua cabeça. Tá, não teve o ato, mas você pecou em pensamento, porque você desejou, porque você contemplou uma beleza que não era para você contemplar, não pertence a você. Isso é pecado venial. Se eu for um pouco mais além, eu vou dizer que isso é pecado mortal, mas vamos ser um pouco mais brando, né? E aí, por isso que no ato penitencial, aí respondendo, por que precisamos ir à missa para receber o perdão dos nossos pecados? Justamente por isso, para nos preparar para o grande banquete que é a Eucaristia. Pronto, e aí isso é aquela pergunta que eu até fiz para o André, porque no final, o começo, porque a missa nos prepara a missão. Ah, sim, sim. O Padre encerrou e deu a bênção final ali, aí você está cheio da graça do Espírito Santo, com um gol, nosso Senhor Jesus Eucarístico. Então ali a parte, né, ir para casa e ficar quieto.
Entendeu? Não é esquecer daquele momento. Não, é justamente ao contrário. Você vai em missão aos mais pobres, você vai evangelizar a quem precisa de escutar a palavra de Deus, você vai fazer toda a conduta cristã após a missa. Então, a missa é a missão, né? É o prolongamento da missão da gente, não é isso? Pronto, então, nosso irmão André te deu aqui já alguns exemplos de pecados veniais, certo? Aí dá para você distinguir agora. Você agora deu para distinguir muito bem, né? O que a missa vai te perdoar mediante arrependimento sincero, lógico, no ato penitencial, e assim toda a celebração, porém é um momento específico. Né? Pelo amor de Deus, a gente está sendo um momento específico dentro da celebração. Isso não anula o resto da celebração. Isso, sim. O ato penitencial está dentro da celebração da Santa Missa. Então, eles perdoam os pecados veniais, ou seja, aquelas irritações e tudo que a gente já falou aqui. Aí, só para encerrar aqui minha fala, que eu sei que eu tenho certeza que você já entendeu, já que você deu para você um rapaz inteligente, o que é o pecado mortal? Só para diferenciar, né? O pecado mortal, como o André até já falou aqui, é ir contra os mandamentos de Deus. Ou seja, quais são os 10 mandamentos de Deus? Né? Depois fica como lição de casa para você pegar a Bíblia aí e pesquisar. Ou também na internet acha, né? Sim, os 10 mandamentos de Deus. Tá lá, não pecar, não roubar, não pecar contra a castidade, guardar domingos e festas. Aí só para concluir aqui agora. Né? Porque a missa perdoa os pecados. Só para veniais. Só para dar um spoiler aqui rapidinho. Porque guardar domingos e festas, ou seja, o dia do Senhor. Então, se você vai o domingo à missa, é justamente para participar do dia da ressurreição, o dia que nosso Senhor ressurgiu da morte, ressurgiu para os apóstolos, discípulos, trazendo toda a paz, toda a promessa que ele mesmo fez. Então, por isso, tamanha importância. Agora, voltando ao pecado mortal. Então, foi de contra aos 10 mandamentos de Deus, torna-se pecado mortal. Já sai da era do nível, vamos dizer assim, do nível dos pecados veniais. Aí vai para o pecado mortal. Dá exemplo aí, André, agora de pecados mortais e como são perdoados os pecados mortais. Pecado mortal só é perdoado mediante uma confissão feita diante de um sacerdote. Isso. Eu não posso perdoar, eu não tenho o poder de perdoar o pecado mortal que Leonardo cometeu, como ele também, nem você, tem obrigação nenhuma de me contar um pecado mortal ou pecado venial. Por isso, só o sacerdote, né? Só o sacerdote tem essa vocação vinda de Deus, esse dom. Exatamente. E a pergunta foi justamente isso, a segunda pergunta. E você falou que não ir à missa aos domingos é pecado mortal. Pecado mortal é os pecados contra algum dos 10 mandamentos. E isso inclui o que eu acabei de falar aqui agora, né? Que eu abri o parênteses, você lembra? Sim. Que é guardar domingos e festas. Está entre os 10 mandamentos. Se guardar domingos e festas, o que é guardar o domingo? Domingo é o dia do Senhor. No Antigo Testamento era o sábado, de acordo com a lei de Moisés, correto? Era o sábado. Tanto é que até hoje tem uma religião, chega a ser protestante, acho que são, né, protestantes. Eu acho que não, acho que o protestante não considera não, mas não considera não. Eles próprios falam que não aceitam. É uma seita, mas veio de lá. Né? Enfim. Veio de lá. E aí, assim, eles guardam, e a gente respeita que eles guardam sábado. Tá tranquilo. É a fé deles, é a crença deles e é tranquilo. A gente aqui não tá, jamais a gente vai criticar outra religião ou seita, nem a gente tá aqui para falar da Igreja Católica. Se precisar citar, a gente cita. Como a gente falou do protestantismo, porque deu início dentro da Igreja Católica. Exatamente. Não é mas coisa assim aleatória para estar aqui falando. Exato. Mas o que é que a igreja diz? Que o dia do Senhor é domingo, porque Jesus ele ressuscitou no domingo. Exato. E faltar este domingo da missa é pecado mortal. Por que é pecado mortal, André? Vamos ainda um pouquinho mais profundo para ele, que eu sei que ele vai ter um entendimento completo agora. Se André tem uma consciência que domingo ele precisa guardar e a missa, mas André se bem fala assim, hoje eu não vou não, tô com preguiça, eu vou pra praia hoje, parece até com o filho dele, ou com o sobrinho, ou quem for.
Ah, eu vou pra praia ali, vou curtir uma praia hoje, porque hoje eu tô cansado, eu tô numa maresia, eu quero ir pra praia. O baiano falando, a maresia. Eu tô falando isso porque é assim que acontece. Não é assim que Sim, acontece? sim, sim. Então, a Santa Missa fez assim, ó. Puf. Foi, acabou. Se der certo, semana que vem eu vou. Que hoje eu não tô afim. Não tô afim hoje, André. E aí? Eu tô no pecado venial ainda ou tô pecando diretamente contra o mandamento de Deus? Além, nesse caso aí, além de você pecar, você está indo de contra a 2 mandamentos, não apenas um. Não apenas o guardar domingos e festas, mas também que o não está guardando, nesse caso, até o amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente. Você está colocando uma praia, um divertimento, um passeio acima de Deus. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu a urgência da coisa? É. Então, não ir à missa no domingo é pecado mortal justamente por isso, porque domingo é o dia do Senhor. É o dia que nós, cristãos, católicos, paramos para honrar ao nosso Senhor. E também para ir à missa, à igreja, compartilhar, conviver com nossos irmãos e para o banquete eucarístico, nos alimentar daquilo que é mais sagrado para nós, que é a Santa Eucaristia. E se você faz o contrário, se você despreza tudo isso que o André acabou de falar aqui, aí eu vou só ter uma coisa a dizer, pelo amor de Deus, né? Deixou Jesus Eucarístico de fora da sua vida para poder curtir uma praia. Tô dando um exemplo, lógico. Para poder curtir uma praia. Você deixou de ir ao encontro ao teu Senhor Salvador, ao teu amado, para estar lá numa praia brincando de bola ou tomando um banho de mar. Estou dando um exemplo. Poderíamos citar vários exemplos. Eu estou dando uma praia. Estou citando uma praia para você entender melhor. A gente está sendo bem específico aqui. Correto. Aí ele fala assim, não, mas me diga uma citação bíblica. Se você falou que o pecado mortal, quem perdoa é o Padre. Me diga aí uma citação bíblica sobre isso. A gente pode abrir tranquilamente aqui no Evangelho de São João. Abre, André, por gentileza, por favor. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23, por favor. Vamos lá. Sendo que, só um instantinho, sendo que aí Jesus acabou de ressuscitar e foi ao encontro dos apóstolos, que estavam trancados num templo com medo, porque mataram o mestre, né? Então eles estavam naquele momento com medo, ali recolhidos. Então Jesus veio, mostrando as chagas, a paz desejou a paz esteja convosco, e deu um dom muito especial à igreja. Né? A igreja primitiva, que são os apóstolos. Ele deu um dom muito especial, né, que é uma ordem dele, e André vai ler aqui agora para você entender ainda mais. João capítulo 20, versículo 23. Diogo, Tony Salas. Acompanhe na sua Bíblia aí também. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Pronto, então Jesus, está claro que Jesus deu uma missão especial aos apóstolos, depois a gente pode até aprofundar esse texto do início, sem problema nenhum, porém, só para dizer assim, aí foi instituído o sacramento da confissão aos apóstolos. Jesus mesmo falou, quem perdoar os pecados serão perdoados, quem retiverdes ficarão retidos. Por isso que a gente fala tanto do arrependimento de coração, que se você for diante do Padre e confessar ou tanto o seu pecado venial, ou tanto o pecado mortal, enfim, o que você tiver feito, né? Se não for com total arrependimento, ainda tem isso, tá? Tony, né? Tony. Ainda tem isso. Se você não for acreditando que você, com arrependimento total, o Padre ainda, ele pode não perdoar os pecados em nome da Santa Igreja. Ou seja, Jesus, que usa daquele instrumento humano, segundo ele mesmo ordenou, né? O Padre pode chegar e falar assim, não, meu filho, faça uma confissão, faça uma consciência dos seus pecados, enfim. A igreja é vasta nesse assunto, a gente poderia aprofundar ainda mais aqui, mas foi só para você entender a diferença dos pecados veniais e mortais, que na confissão pode ser perdoados, tanto os veniais quanto os mortais, né? Na confissão, sim. Arrependimento, porém na missa não, na missa somente os veniais. Entendeu? Citação bíblica, acabou de te dar um aqui. É isso aí, então, volta e meia a gente vai estar aqui respondendo, fazendo algumas respostas de algumas perguntas. Isso não quer dizer que a gente vai responder todas com vídeo, a gente está respondendo lá mesmo no canal.
aqui mesmo no canal, melhor dizendo, nos próprios comentários. O canal é pequeno, então dá para responder, dá para falar com todo mundo, ou pelo menos dar um joinha no seu comentário, um coraçãozinho, mas alguns comentários, algumas perguntas, pelo menos uma vez por mês, ou a cada 2 meses, a gente vai tirar um tempo para estar respondendo aqui as perguntas interessantes também, né? Que gera conteúdo. Isso, exato. Comenta aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo também. E só para encerrar, André, só um convite que eu quero fazer ao Tony Santos. Mediante tudo isso que a gente explicou aqui, espero que fique alguma coisa na sua mente para você. Com certeza vai ficar. Sim. Eu te convido, Tony, a você, independente se você é protestante ou de outra religião, enfim, estuda um pouquinho a Igreja Católica também, entendeu? Vai no YouTube, vai estar de padres que falam da igreja, Padre Paulo Ricardo é uma ótima indicação, pregador Moisés Rocha, Frei Gilson, enfim. Ou se tiver a oportunidade de adquirir o Catecismo da Igreja Católica, vai fazer muito bem a você também estudar a fé primitiva, a fé que veio já há 2000 anos ensinando e é inabalável, certo? Vai estudando que eu tenho certeza e te garanto que vai te fazer muito bem e muitas das tuas dúvidas vão ser sanadas. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, pode comentar aqui, joga uma pergunta interessante aí que a gente vai gravar um vídeo respondendo a sua pergunta. Valeu, forte abraço, Deus te abençoe. Valeu.